Olá, seja bem-vinda. Se você está chegando aqui agora, eu sou a Gabi Takahashi, professora de desenho humano, mentora de negócios e especialista em desenho humano para negócios. E hoje a gente vai falar sobre os tipos energéticos ou tipos de carreira dentro do desenho humano. Só que eu trago uma abordagem que é um pouco diferente. Você sim vai entender muito o que ativa o magnetismo de cada tipo, o que bloqueia o magnetismo de cada tipo. Esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos, então nesse primeiro a gente vai falar do tipo geradores ou construtores, e nos próximos 4 a gente vai falar sobre cada um dos tipos. E eu sempre vou trazer esse olhar, porque você já conhece provavelmente sobre desenho humano e tipos energéticos, e um olhar para como que você pega essa informação e traz para a prática, tanto da sua vida quanto do seu negócio, tá? Então, vocês vão perceber que eu trabalho com 3 pilares, que é o pilar do alinhamento, da criação e da comunicação. Então, através desses pilares, a gente entende, beleza, como que eu me alinho primeiro ao meu desenho, porque me alinhar ao meu desenho vai me possibilitar ser mais magnética, atrair as coisas com mais facilidade. Depois disso, eu preciso entender o que que eu crio a partir disso e como que eu comunico. Porque senão fica o autoconhecimento pelo autoconhecimento. E eu aposto que se você chegou no desenho humano, você já tem muito autoconhecimento e chegou para entender uma nova ferramenta de autoconhecimento. Só que se ficar o autoconhecimento pelo autoconhecimento sem entender o que você cria e de que forma você traz isso para o mundo, acaba se tornando mais uma informação dentro do seu pacotinho que já está cheio de informação, tá? Se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais. Bora falar do tipo geradores ou construtores, bora para a aula. A gente tem 5 tipos, tá? E que são tipos energéticos ou são tipos de carreira. E aí que eu gosto de usar, então, o tipo gerador, que também é o tipo construtor, tá? Quando a gente fala de tipos de carreira, a gente já está falando de um desenho humano que é direcionado para negócios mesmo. E aí a gente começa, então, a falar sobre o tipo gerador. O que que bloqueia o magnetismo dos geradores ou construtores? O que que bloqueia? Então, quando a pessoa, muitas vezes, ela tá forçando coisas que não são para ela. Então, ela tá em lugares ou ela tá com pessoas que não trazem mais prazer e satisfação, tá? Quando ela insiste muitas vezes em projetos que não trazem mais esse tesão, essa satisfação. Quando ela faz por obrigação e não por prazer. Quando diz sim, querendo dizer não. Então, muitas vezes o seu corpo ele tá te falando, né? Quando você não quer algo. E aí você vai lá e diz sim do mesmo jeito. Isso bloqueia o seu magnetismo, tá? Quando você tenta seguir os processos dos outros, então é aquela coisa, entrei numa mentoria. Faz desse jeito porque esse jeito é o que dá certo. E aí você vai lá seguir os processos dos outros. E aí você não entende se esse processo que o outro te passou faz sentido para você mesmo. Porque às vezes não faz e você tá lá seguindo porque é o que te falaram que vai dar certo, né? Então você acaba gastando tempo e energia em coisas que não são para você, tá? Só porque você acha que você tem que estar fazendo aquilo ou porque aquela mentora que parece ter muita autoridade te falou que você tem. Então, quantas vezes você se colocou nessa situação de, sabe, fazer de uma forma que não era uma forma sua, mas aquela mentora lá, aquele mentor falou que, não, isso vai dar certo. E você foi lá e fez e aquilo não era pra você, tá? Então, os tem os quês, eles tentam colocar todo mundo na mesma caixinha. E aí, quando você segue muitos tem quês, isso afasta você da sua expressão autêntica e verdadeira. Então, isso aconteceu muito comigo. Quando eu ainda era terapeuta, que eu empreendia, antes era, sabe assim, eu conseguia captar clientes de uma maneira fluida, assim. Só que o que que começou a acontecer? Eu comecei a entrar em muitos cursos, em muitas mentorias, e aí
era sempre aquela coisa do tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu fui bloqueando essa autenticidade. Sabe, assim, eu fui me perdendo de mim. E daí, quando eu fui me perdendo de mim, é como se assim, ó, o fluxo bloqueou. As coisas pararam de fluir. Por quê? Quando você segue muitos tenho quês, você se afasta totalmente da sua própria expressão, da sua expressão autêntica e verdadeira e, consequentemente, do seu magnetismo, tá? E o que que ativa o seu magnetismo? Se conectar consigo mesmo. Então, para geradores e geradores manifestantes, a pergunta de vida deles é: quem sou eu? Então, você veio aqui para descobrir quem é você. Tá? Se você não está conectada com você, com o que te dá prazer, com uma vida satisfatória, com aquilo que te traz mais vida, mais alegria, mais paixão, mais felicidade, isso também acaba bloqueando o seu magnetismo. Agora, se você busca cada vez mais isso vai ativando o seu magnetismo, tá? A aura dos geradores, ela não é projetada para focar nos outros, mas em si mesmos. Então, os geradores e geradores manifestantes, eles começam a atrair as pessoas certas quanto mais eles focam em si mesmos. Isso é até um pouco contraditório quando a gente está falando de um negócio, né? Porque quantas vezes você já não ouviu por aí pessoas falando que não, o seu negócio é sempre sobre o outro, é sempre sobre o outro, é sempre sobre o outro. É o seu público, você precisa entender o seu público, né? Você precisa entender o seu público. Mas os negócios dos geradores é sobre eles mesmos, tá? Então, quanto mais você foca em você, mais esse negócio tem força de vida para se expandir e para crescer, tá? E aí, não é sobre aqui focar em você mesma, não é sobre ser egoísta. Muitas vezes a gente acha isso, né? Não é sobre ser egoísta, mas é através do que te alimenta, do que através do quanto você conhece sobre você, do quanto você faz as coisas que te realizam, do quanto o seu negócio te realiza. Se você criou um modelo de negócio, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, geradores manifestantes. Cara, para eles não funciona um modelo de negócio que você enche a agenda de um a um. Isso não funciona, tá? E aí imagina, um gerador manifestante criou um modelo de negócio que ele enche a agenda de um a um. Esse negócio não realiza essa pessoa, não vai realizar, entende? Então, você o seu negócio, se ele não tá te realizando, se ele não tá te trazendo realização, se ele não tá te possibilitando cada vez mais olhar para você e focar em você e descobrir quem você é, isso vai minando o magnetismo do seu negócio, tá? E de você mesmo. Eu, GM, demorei muito a entender isso. É difícil entender isso, principalmente porque a gente é ensinado, né, que o nosso negócio é sempre sobre o outro. É também sobre o outro, tá? Só que antes é nosso, antes é sobre a gente e depois é sobre o outro, tá? Então, isso ativa o magnetismo da sua marca. E aí, se você está falando de mim, Gabi, comecei a fazer uns movimentos que aprendia e não fluía, sempre me consumia esse um a um. Exatamente. Então, e aí você então percebe o quanto muitas vezes você está focando em lugares, em estratégias que não são para você. Só que você não entende isso porque você não entende isso daqui, ó. Você não entende sua própria energia. Então, se você não entende a sua energia, o seu design, muitas vezes você vai estar criando com base no que não vai te trazer resultado. E aí, claro, a gente entra no segundo pilar, que é o pilar da criação. Então, o pilar da criação para geradores, aqui fala muito de comunidade, de criar grupo, de contribuir, de colaborar. Então,
A aura dos geradores é uma aura que abraça, então é uma aura muito boa para comunidades mesmo, tá? São pessoas que precisam de outras pessoas para se sentirem vivas. As pessoas é como se assim, ó, as pessoas, então, por exemplo, eu sou geradora manifestante, né? Mas gerador manifestante é um tipo de gerador também. E aí, o gerador manifestante e o gerador, eles precisam ter sempre pessoas falando: ah, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, né? Então, é o que eu falei, né? Todos os produtos que eu criei até então, todos os produtos que eu tenho, que eu ofereço para vocês, vieram de pessoas me falando, né? Por quê? Porque a nossa forma de fluir com a vida é justamente respondendo à vida. Então, são pessoas que vão te falar, "Ah, nossa, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo", e aí você simplesmente responde e cria a partir disso, né? Então, os geradores precisam das pessoas para se sentirem vivas. Aqui, a sua criação, ela precisa ter prazer envolvido, sabe? Então, se você está criando algo, se você está criando um produto, se você está criando um negócio que não te dá prazer, esquece, nem cria, nem começa. Tá? Então, são pessoas que vieram aqui trabalhar com o que amam, ter um negócio que é gostoso de viver. Então, o negócio dos geradores, ele não é sobre performance, ele é sobre ser gostoso de viver, tá? E quando é gostoso de viver, aí a gente entra na parte estratégica para entender como que a gente encaixa esse gostoso de viver com resultado, claro, porque a gente está falando de empresa, a gente está falando de negócios. Então, empresas e negócios precisam de resultado, né? Só que aí a gente vai encaixar esses dois juntos e potencializar os seus resultados, tá? E aí, quando a gente chega na comunicação, a comunicação dos geradores precisa nascer do prazer e não da obrigação. Então, não é aquela coisa de, ah, eu tenho que produzir conteúdo. E se você tirar o tenho que e trazer mais prazer para isso, né? Então, é trazer o prazer para sua vida, para o seu dia a dia, tá? Então, é muito sobre entender o flow. O que que o flow tá te, para onde o flow tá te levando? Tá? Às vezes o flow tá te levando a, sei lá, gravar um conteúdo, escrever, sei lá, editar um vídeo, sabe? Observa para onde o flow tá te levando. Não é sobre eu tenho que fazer um conteúdo, mas o que que me dá prazer falar agora? O que que faz sentido para mim falar agora? O que que eu gosto, né? O que que é gostoso de falar agora? Tá? Então, não tente seguir fórmulas se elas drenam a sua energia. Então, de novo, né? Tirar os tenho quês. Tirar, não, eu tenho que criar uma coisa dessa forma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que gravar dessa forma. Não, você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Só que o que te dá prazer. Então é muito sobre encontrar o que te dá prazer. Quando você encontra os formatos que te dão prazer e segue por eles, daí você está encontrando o seu próprio caminho, a sua própria forma de empreender, tá? Observar o que que a sua audiência traz. Então, como eu falei, né? Os geradores eles precisam das pessoas na vida deles falando, dando feedbacks, falando, nossa, você podia fazer isso, você podia criar aquilo, e aí você responde, você fala assim, nossa, faz sentido, eu quero, sabe? Sabe quando você pensa em algo e esse algo você fica animada com esse algo, você fala assim, nossa, é isso, faz muito sentido, eu quero. Então, é dessa forma. Se fizer sentido o que a sua audiência te trouxe, então vai, tá? Então, ó, responda com o seu corpo antes de responder com a sua mente, tá? O seu corpo, ele tá o tempo todo falando com você só precisa parar e escutar. Porque a gente foi muito treinado a ouvir a mente, né? Então, por exemplo, todas as mentorias que vocês fazem por aí, eles ensinam muito você a pensar com a mente, né? Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que é estruturada com base nisso, né? Então, todas as decisões que você toma são mentais, todas as estratégias que você pensa para o seu negócio são mentais, tudo isso é mental. Só que
E se eu te falasse que existe uma outra forma que é muito mais inteligente do que a sua mente, que sabe muito mais do que a sua mente, que é o seu corpo, tá? Então, uma vez a Ju, acho que ela até tá aqui na aula. Dá um oi, Ju, se você estiver aqui. Ela perguntou assim pra mim: Ah, você, na sua mentoria, você ensina a precificar também? Falei assim: Eu ensino, mas não é nada racional o que eu ensino. Tá aqui, ó. É bem intuitivo, é bem corporal, né? Por quê? Porque eu vou ensinar você a ouvir o seu corpo e ouvir o que que é leve para o seu corpo e o que não é. Porque não adianta nada eu falar assim, a média de mercado de precificação é tal. E aí você vai lá, você vai perguntar para o seu corpo e o seu corpo sente aquele preço pesado. Se o seu corpo sente aquele preço pesado, não, sabe assim, não vai fluir. As coisas não vão para frente, porque tá pesado em você, tá pesado no seu corpo. E a venda, ela precisa ser leve, sabe? Se você não construir uma forma de vender que é leve para você, as coisas vão se travar, entendeu? Se você achar a venda chata, você vai muitas vezes evitar de vender. Você não vai querer vender, porque você acha aquilo chato, aquilo é pesado para você. Agora, se você encontra uma maneira leve de olhar as vendas, de olhar para o preço que você cobra, se o seu corpo diz que é leve, então aquilo tende a fluir muito melhor, tá? E para a comunicação dos geradores, o seu marketing funciona quando ele é vibrante, quando ele é presente, quando ele tem uma energia visível. Então é muito, de novo, sobre você. O quanto você compartilha você no seu negócio. Às vezes é até um pouco difícil isso de entender, né? Quando eu entrei em contato com isso, eu falei assim, mas o meu negócio não é sobre mim. Mas olha só que louco, né? Porque teve uma vez, assim, ó, às vezes eu tô passando por processos e daí eu compartilho esses processos nos meus stories, né? E aí teve algumas vezes que eu simplesmente, tipo, liguei a câmera e saí falando sobre mim, tava só falando sobre mim, não tinha nenhuma intenção de venda e vendi. Entende? Então, porque um negócio de geradores é sobre eles, tá? E é claro que aí na sua comunicação, é claro que você também precisa entender sobre quem é o seu público, sobre quem é o seu cliente, sabe? Porque é um equilíbrio, né? Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então você precisa entender, ter esse equilíbrio também, de mostrar, porque a comunicação, ela também vem quando a pessoa entende que você vai resolver o problema dela. Entende? Então, quando a pessoa entende que, sei lá, ela tem um problema no negócio dela, tipo, sei lá, esse exemplo, já fiz várias coisas e nada dá certo. Ok, e aí se na sua comunicação você mostra isso pra ela, é onde ela entende que você é a pessoa que vai ajudar ela a resolver o problema dela, tá? Na aula de hoje, então, você entendeu um pouco como funciona toda essa estrutura de alinhamento, comunicação, criação, o que ativa, o que bloqueia o magnetismo desse tipo. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, porque cada vez mais vai ter mais vídeos sobre desenho humano, sobre como você pode aplicar ele na sua vida, nos seus negócios. E comenta aqui também o que que te trouxe mais insight dessa aula, o que que você já consegue sair aplicando hoje na sua vida, tá bom? E nos vemos na próxima aula.